Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e eu estou com a Maria do Rosário para falarmos sobre comer antes de dormir. Faz mal, não faz? Qual é a opinião dos especialistas sobre este assunto? Bem, este é um tema bastante controverso, como vocês devem todos saber, e deve-se essencialmente à suposição de que o corpo não vai ter tempo de digerir a comida se nós comermos antes de dormir, e que, portanto, a vai armazenar sob a forma de gordura para depois utilizar como energia mais tarde. Mas qual é a opinião dos especialistas sobre isto? A verdade é que o metabolismo pode sim desacelerar 10 a 15% quando nós dormimos, comparativamente a quando estamos acordados, e, portanto, para ajudar o corpo a descansar durante a noite, devemos evitar comer 2 a 3 horas antes de dormir, para evitar que estejamos a fazer a digestão enquanto estamos a dormir. Do mesmo modo, devemos garantir que não temos fome e que não estamos demasiado cheios quando nos vamos deitar. Portanto, agora, se calhar, vou passar aqui a palavra à Maria para nos explicar um bocadinho o processo da digestão e como é que isto tudo se processa e depois ligarmos à relevância de dormir. A nível mais molecular, a digestão é basicamente um processo de quebra de moléculas grandes de alimentos insolúveis em moléculas mais pequenas de alimentos solúveis em água, que vão assim poder ser absorvidas no plasma sanguíneo aquoso. Ou seja, quando nós comemos, o nosso organismo tem que fazer este trabalho para conseguir absorver os nutrientes dos alimentos e também a energia que eles nos dão. E se nós comermos grandes quantidades de comida ou alguns tipos específicos de alimentos antes de dormirmos, nós vamos estar a dar ao nosso organismo um grande esforço fora de horas, digamos assim. Isso pode causar desconforto estomacal, para além de alterações no ritmo cardíaco e, portanto, prejudicar a nossa qualidade de sono. Por outro lado, aquilo que nós sabemos é que se o nosso metabolismo desacelera, ou seja, a nossa atividade metabólica diminui quando nós dormimos, então comer antes de dormir engorda ou não engorda? Bem, aqui a regra do valor nutritivo que nós comemos prevalece sobre quando é que comemos. Na verdade, o ganho de peso resulta sempre de uma situação de excesso calórico, ou seja, de ingerirmos mais caloria, ou seja, mais energia, do que aquela que depois queimamos durante o dia. Claro que embora o esforço metabólico durante a noite seja menor, também necessitamos de queimar a energia para sustentar as nossas funções vitais, nomeadamente os nossos órgãos e os nossos tecidos. No entanto, a necessidade da energia durante a atividade diurna é muito maior. Para além disso, não se devem comer alimentos baseados em gordura, que são muito ricos em energia, mas que têm poucos nutrientes, e, por exemplo, fritos, ou grandes porções de comida, ou também não se deve comer muito rápido antes de dormir, porque lá está pode causar dor de estômago e refluxo ácido. E, portanto, embora a resposta a esta questão não seja consensual, o ganho de peso antes de dormir pode ser, de facto, uma realidade semelhante à que acontece durante o dia, e resulta, lá está, de uma pessoa comer alimentos ricos em energia e pobres em nutrientes. Por exemplo, se uma pessoa comer muitos hidratos de carbono antes de dormir, como o corpo não vai usar essa energia, porque está a dormir, vai armazená-lo sob a forma de gordura e não como um combustível imediato, porque os picos de insulina sinalizam o corpo para a criação de reservas energéticas. Para além disso, outros estudos também sugerem que comer regularmente antes de dormir pode provocar pressões arteriais elevadas, para além de colesterol e ganho de peso. Mas, mais uma vez, isto depende muito da dieta e dos hábitos alimentares de cada um. Relativamente depois à nossa qualidade do sono, comer nas horas de sonolência pode sim aumentar o ritmo cardíaco, o que por sua vez vai aumentar a produção de enzimas digestivas, levando a problemas digestivos e mesmo a dificuldades em dormir. Ou seja, o momento de ingestão dos alimentos pode ter um efeito bastante significativo nos nossos padrões do sono. Por exemplo, estudos com estudantes universitários concluíram mesmo que comer mais tarde antes de dormir é um fator de risco potencial para despertares noturnos e má qualidade do sono. Ou seja, a mensagem que nós queremos passar é que nós não estamos, de facto, preparados para digerir os alimentos durante a noite, quando o nosso corpo pensa que nós deveríamos estar a dormir. Ao comer à noite, o corpo pensa que nós devemos estar acordados e, portanto, nós temos dificuldade em dormir. Por outro lado, também se formos para a cama com fome, também podemos ter dificuldade em dormir e também causar ansiedade. Mas se comermos muito, também vamos ter indigestão e mal-estar em dormir. Portanto, nós temos que conseguir conciliar aqui um equilíbrio entre ter uma alimentação equilibrada e não exagerar, mas também não passar fome. Então, e relativamente aos benefícios em comer antes de dormir, Maria, o que é que me podes dizer sobre isto?
Pode ser aceitável comer durante a noite se não for algo muito grande ou muito pesado. Por exemplo, alguns alimentos que contêm certos compostos e nutrientes e também oxidantes podem até mesmo melhorar a qualidade de sono. Se nós formos a ver alguns peixes gordos, como por exemplo o salmão, eles são ricos tanto em ômega 3 como em vitamina D. E estes dois nutrientes são muito importantes para regular a serotonina, que também pode ser conhecida como a hormona da felicidade. E é importante para estabelecer um ciclo saudável de sono e vigília. Para além destes peixes, temos também as nozes, que são bastante ricas em ácidos gordos ômega 3 e têm, portanto, um efeito semelhante. Temos também o caso da aveia, que contém triptofano e contribui para a vida da melatonina e promove, então, o sono de boa qualidade. Para além disso, alimentos que contêm cálcio e magnésio, como laticínios, também podem estimular o sono. Por outro lado, consumir hidratos de carbono complexos causam libertação de energia de forma lenta e laticínios que contêm triptofano, um precursor da melatonina, como nós já dissemos, uma hormona muito responsável pela regulação do sono, podem de facto não influenciar o sono. Sandes de peru com pão integral, por exemplo, podem também ser consumidas porque o peru é também rico em triptofano e vai ter um efeito semelhante. Comer coisas com alto teor em gorduras e açúcares já não são aconselháveis, isto porque são difíceis de depois digerir, libertam muita energia e de forma muito rápida e vão, portanto, impedir o nosso corpo de descansar. Portanto, no que toca a comer antes de dormir, esta é a ciência por trás da tão controversa discussão. Vamos encerrar este episódio por aqui e voltamos para a semana com mais um episódio para explicar a ciência por trás das coisas. Mas antes de irmos, deixamos a nossa sugestão deste episódio. Portanto, desta vez nós vamos recomendar a Experiência Antártica, que é um relato de um cientista português, é de José Xavier, e relata, portanto, a experiência de um cientista português, como o nome indica, na Antártida. Para vocês saberem como é que podem requisitar este livro ou outros que vocês possam ter interesse e que nós costumamos recomendar no final de cada episódio, basta passar em qualquer uma das nossas redes sociais ou no nosso site e têm toda a informação lá disponível. Vemo-nos, portanto, na próxima semana e até lá, boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.